Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a presença de vocês, o convite feito também, né? E uma presença muito especial, que é da minha estudante de letras da UFRJ, Português e Literaturas, a Tamires Ticiane de Oliveira, porque sem ela, muito do que eu vou falar aqui não aconteceria junto ao projeto Ponte Saberes, tá? Então, é muito especial mesmo você estar nessa parceria comigo, né? E a entrada no Ponte de Saberes. Então, assim, minha fala vai muito no início de eu me apresentar, né? E mostrar um pouco como é que foi a minha entrada, meu contato com a Sandra e depois com outros profissionais. Então, eu atuo na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalho com formação de professores, especificamente professores do curso de Letras, Português e Literaturas, e estou na coordenação de extensão, né? Então, o meu primeiro contato com a Sandra foi em 2017, justamente numa tentativa de assinatura de convênio da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o Instituto Amendoeiras, né? Então, para contextualizar um pouquinho, a minha entrada nos 3 eixos violência, crime e inserção social acontece exclusivamente por meio da área de linguagens, né, que é minha atuação, como a doutora Roberta me apresentou. Eu tenho tenho doutorado em estudos em literatura, então o meu campo de atuação é muito dentro dessa questão dos textos literários, né, da escrita. O recorte que eu trago hoje é justamente da escrita como esse potencial instrumento de socialização, né, e aí a socialização tem até um rei ali pensando nessa questão que a gente coloca, que a socialização ela acontece ao longo da vida do sujeito, não só na infância dele, né, mas a cada momento, em cada contexto, ele está na entrada dessa convivência com os seus pares dentro de uma determinada cultura. E o início de tudo começa justamente com um curso de extensão, que ele tem como título enorme, então a gente usa carinhosamente como Eu Escritor, né? O que é o Eu Escritor? É um curso proposto, ele acontece muito por conta da existência do que a gente chama da extensão universitária, né? A questão da universidade em diálogo direto com a sociedade. Então, eu estou aqui muito por conta disso também, né? O que é essa extensão universitária. E o principal objetivo desse curso era justamente o incentivo à leitura e à escrita, mas não simplesmente pela leitura propriamente dita e pela escrita como registro, mas, para além disso, eu vou apresentar mais à frente no que a gente está pautado. Esse curso ele surge de uma demanda de escolas públicas do município do Rio de Janeiro, né? Como eu faço o acompanhamento dos licenciandos que estão em formação e vão aos estágios. Os estágios são os campos de estágio obrigatório, onde eles têm que realizar 400 horas de estágio, e eu faço esse acompanhamento. Então, muitos dos diretores, né, Secretaria Municipal de Educação, relatava, olha, e aí, o que vocês podem trazer em termos de oficina pedagógica, de cursos, de atividades, que eu consiga um trabalho diferenciado com estudantes que me apresentam um problema em relação à violência, né? Então, nesse primeiro momento, a gente não está falando da questão de crime, a Sandra coloca bem a diferença em um martinho, né? Crime e violência, mas foi uma solicitação que veio da gestão de escolas municipais. E aí a gente pensou bem de que forma a universidade poderia atuar com esses meninos que tinham problemas de indisciplina, né? Falta dessa projeção para futuro, para estudar. Estou falando de meninos de 12 a 15 anos, ou seja, estudantes do ensino fundamental do 2º segmento das escolas públicas do Rio, e que traziam muitos problemas, como uso de drogas dentro da escola, né? A questão que a Sandra colocou do próprio bullying com os outros colegas, ou seja, eram praticantes de violência em todos os sentidos, inclusive da violência simbólica, né? Então, esse era o grande público desse curso. Esse curso ele começa em 2016, né, quando a gente fecha essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e ele passeia por várias escolas do Rio de Janeiro, principalmente aquelas que sinalizam um número muito grande de estudantes que apresentam a questão da violência e que criam, né, uma desordem dentro da escola, têm dificuldades em manter, e aí pensam na questão da evasão escolar mesmo. Então, a ideia era
era uma tentativa de manter esses meninos na educação e de que forma a gente faria isso, principalmente através da leitura, principalmente leitura literária, né, pensando muito na questão da literatura como um direito, e aí dentro de todos os direitos humanos, esse acesso à literatura que vem para uma humanização do sujeito, e a escrita no sentido não de um registro, mas uma escrita de si, né, de você ser autor daquilo que você coloca no papel. Então, as nossas fundamentações para esse trabalho, principalmente com a escrita, ela parte dessas duas esferas, que é entender a escrita, a prática de linguagem, né, principalmente a modalidade escrita, como manifestação do pensamento humano. E a segunda, a partir das concepções de linguagem, que são três, né? Expressão do pensamento, instrumento de comunicação, forma o processo de interação. Então, era dessa forma que a gente trabalhava desde 2016, e tendo como objetivo essa mudança, né, desse sujeito que está inserido num determinado contexto vinculado a experiências violentas dentro da educação básica de escolas públicas. Em 2017, eu conheço a Sandra, né, e todo esse desejo de fazer algo diferente, de uma parceria, de um convênio. A gente assina o convênio com a UFRJ, e aí a parceria aumenta, ou seja, o Eu Escritor ele não passa a atender só escolas municipais do Rio de Janeiro, mas também ele entra num quadro de atividades do projeto Pontes de Saberes. Eu participo também do Fórum Nacional de Educação Prisional e Inserção Social, essas reuniões mensais que a Sandra comentou, né, justamente porque é durante essas reuniões que a gente também promove muita reflexão sobre o que acontecer, o que fazer, né, o que pensar, de que forma avaliar o próprio projeto Pontes de Saberes. Então, quando a gente entra no Pontes de Saberes, o público muda, né, porque a gente recebe atualmente as oficinas que Tamires está lá ministrando, vou falar já um pouquinho dela, que o nome dela está lá, mas que ela ministra com esse público, tem um tom completamente diferente de oficinas que são ministradas nas escolas básicas, né, do Rio de Janeiro. Então, a gente já sai de uma esfera da violência, e aí a gente já passa a ter contato com um público que está dentro dos dois eixos, violência e crime, né? É justamente o público que a Sandra falou do pagamento de penas alternativas. Então, a gente tem, antes da entrada especificamente de um trabalho com esse público, a gente tem a capacitação, quem vai trabalhar, que tipo de texto a gente leva, que tipo de trabalho a gente faz com esse público. E nesse segundo semestre a gente começa algumas produções pensando na escrita como esse grande potencializador desse sujeito se conhecer, né? E aí, de que escrita eu estou falando? A gente escolheu, porque eu digo, sou eu e Tamires no planejamento e pensando nas atividades, o que de fato vale a pena investir, que público é esse, né? Que perfil eles têm. Então, por isso que ela está ali como colaboradora extensionista. E aí a gente define que a gente vai fazer um caminho pelos dois eixos, né? A gente tem um trabalho tanto de uma escrita literária, e aí abordando muito forte o gênero autobiografia, né? Essa escrita de si, das suas vivências, e um outro eixo que bate muito na inserção social, principalmente no mercado de trabalho, que Sandra também fala muito forte na fala dela, né? Não tem trabalho, não tem, né, de que forma eles saem da prisão e voltam, apesar de eu estar falando do público de penas alternativas. Então, a gente também trabalha no viés de uma escrita mais técnica, que é uma escrita de currículo, por exemplo, né? O uso da linguagem numa entrevista de emprego, né? A questão da postura, oralidade, de que forma você fala, de que forma você se apresenta. Mas o meu recorte hoje vai ser pelo viés da literatura, porque eu acredito muito nesse misto, né, da realidade com a ficção, e muito do que vem aí do material que essas pessoas já conseguiram produzir conosco mostra muito de desejos, de aflições, né? Um pouco esse levantamento que a Sandra fez nas entrevistas, mas que eles jogam numa folha em branco, né? Escrevendo a própria história, e dali a gente consegue refletir sobre muita coisa, muito mais se a gente, de repente, pegasse um gravador e colocasse ali, com pessoas que a gente não tem tanto contato como a Sandra tem, né? Há 25 anos trabalhando na área. Então, a folha de papel é o nosso meio, né, desse contato.
e que eles se sentem muito mais à vontade para colocarem do que estar ali olhando olho a olho e falando determinadas coisas, tá? Então, a escolha da autobiografia, ela vem com alguns objetivos e que alguns escritores muito conhecidos por vocês, que é o Guimarães Rosa, né, e o Gabriel Garcia Marques, quando eles falam sobre o que é contar, o que é narrar. E dentro dessas passagens que eu trago, a gente nem vai ler, elas não trouxe como curiosidade, porque elas foram justamente o fio condutor para nossas escolhas, né? Então, contar é muito dificultoso, não pelos anos que já passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas, de fazer balancê, de se remexerem dos lugares. O que eu falei foi exato? Foi. Mas teria sido? Agora acho que nem não. São tantas horas de pessoas, tantas coisas em tantos tempos, tudo miúdo recruzado. E o segundo é do Gabriel Garcia Marques. A vida não é o que a gente viveu, e sim o que a gente recorda e como recorda para contá-la. Tudo isso que esses escritores colocam em seus livros é o que a gente tenta fazer com que esse público coloque também no seu papel, né? A escrita que serve como um balancê, né? Que remexa a estrutura, que vá lá nas memórias, né? Por isso que a gente fala de uma escrita autobiográfica, memorialística, né? Que vai um pouco por esse viés. Eu estou esquecendo que tem que passar aqui. Não, vai deixar que eu vou e volto. E um outro motivo, pensando nessa autobiografia, acredito que nem todo mundo aqui é da área de letras, mas, né, a autobiografia é um gênero comum, mas eu trouxe aí a definição para a gente entender o que é trabalhado com eles ao longo das oficinas que acontecem de 15 em 15 dias, toda quinta-feira, no período da tarde. O Philippe Lejeune, que é o grande teórico da área da autobiografia, e eu trago para vocês uma definição que é muito simples, né? Que é o texto autobiográfico, uma narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua personalidade. E que pode ter um misto, né, de ficção quando ela vira de autobiografia para autoficção. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado. E esse é um exemplo do que vem acontecendo nas nossas oficinas e que eu vejo como um resultado muito positivo, né? Esse é o texto de M. A gente não identificou por conta de não ter pedido, né, o uso dessa produção, que é de autoria dessa pessoa, então não posso estar usando aqui, né, sem a permissão. Mas o interesse não é um registro dentro da norma da língua portuguesa, mas é o registro das ideias, do conteúdo, né, dos vividos. Então, brevemente, só para eu puxar alguns itens que aparecem nesse texto e que a gente tem trabalhado com esse público. Conheci uma menina que me encantou, o nome dela é Fernanda, eu tinha 16 anos, ela também. Começamos a sair, depois a namorar. Então, começamos a viver juntos. Abandonei a escola, parei minha vida por causa dela. Então, com 3 meses de namoro, decidimos ter uma filha. Então, ela engravidou. Aí ficamos juntos. Veio a época da minha filha nascer. Então, ela nasceu no dia 2 de junho. Então, fomos morar juntos. Aí, depois se separamos. Voltei a morar com meus pais e minha filha veio morar comigo. Os anos foram passando. Acabei me envolvendo no tráfico de drogas. Acabei preso, cumpri uma parte da pena e, no momento, estou pagando... Eu vou ver se eu consigo ler ali da televisão, que fica mais fácil. Estou pagando o resto da pena. Graças a Deus, voltei a estudar. Hoje em dia, quero ser um membro produtivo da sociedade para ser alguém na vida. Com esse texto, na verdade, é um texto de 2 laudas, né? É a primeira produção no sentido da construção de uma autobiografia. O tom literário ele não aparece tanto, né? Mais como um relato de experiências, de vivência mesmo. Mas a gente já consegue detectar alguns pontos que vão dialogar diretamente com o que a Sandra está falando, né? A questão dos laços familiares, a questão de, inclusive, decisões, né? Ele fala de uma menina que ele conhece com 3 meses, o peso do verbo decidir, né, nessa escrita. Decidimos engravidar, decidimos ter uma filha com 16 anos. Né? E aí a pergunta, de fato é uma decisão, não é uma decisão?
Outro ponto que aparece nesse texto de análise nosso é o quê? A questão dele justificar num terceiro elemento, numa terceira pessoa, o abandonar tudo, né? Eu abandonei tudo por conta dela, por conta desse amor. E aí, esse texto, na verdade, esse balanceio, esse remexer com o outro, e é claro que a gente vai discutir isso também, depois com esse público, né? Faz a leitura desse texto, é justamente uma percepção dele próprio, desse sujeito, se de fato foi uma decisão, se de fato ele abandonou por conta de um outro, ou se foi por conta dele mesmo, né? Várias questões que, inclusive, o Martinho, eu não sou da área da psicologia, mas que essa escrita pode trazer e fazer flutuar dentro desse texto que essa pessoa escreve. Além disso, né, a quebra dos vínculos familiares e depois retorno a partir de um membro novo que nasce. A questão do mundo do crime, essa entrada, esse pagamento. A questão da relação com Deus. Desejos, projeções para o futuro, porque ele relata, né, o retorno ao estudo. A questão... que é muito interessante nesse discurso, porque membro produtivo da sociedade tem ali uma polifonia, certamente, né? A gente, analisando a produção textual do ICM, a gente sente que tem outras vozes por trás daquilo ali, que vozes são essas que ele mesmo tem que ser capaz de perceber também, e se de fato é ele que vê, né, que quer se ver como membro produtivo, ou se é por conta dessa necessidade de socialização que ele diz isso, que quer ser membro produtivo. Então, isso aí é só para ilustrar o que a gente tem desenvolvido, né, dentro desse viés da escrita, que não é meramente um registro, mas sim é uma ideia de você, no momento que você registra suas experiências, você também pensar, né, o que foi passado, o que está como perspectiva para o que vem, para além disso. E algumas considerações que eu trago, né? O ato de rememorar é uma autoanálise da construção do sujeito autobiográfico. Então, essa tentativa que a gente tem explorado com eles. O autor de um texto autobiográfico entra num processo de ressignificação de si próprio, né? Então, essa coisa do decidir, de fato decidiu, não decidiu, é só a volta no passado, essa memória que vai fazer com que, de fato, ele perceba, né, se foi mesmo uma decisão em 3 meses de namoro com 16 anos e que depois tudo acaba, ou se não foi, se foi um acontecimento não planejado. Na escrita e na narrativa, ao tentar me ver melhor, quer dizer, o autor continua me criando, passo a limpo, os rascunhos da minha identidade, esse movimento vai provisoriamente estilizá-los ou simplificá-los. O processo de ressignificação de si se torna essencial na construção da escrita, principalmente autobiográfico. O autor e personagem se fundem nesta construção, mas ainda assim, esta fusão há uma reconstrução do real, de fato, desse autor, né? E aí, essa coisa do autor-personagem, porque a gente sabe que muitas dessas narrativas têm muito mais de ficção do que de relato real, né? E durante esse processo de escrita autobiográfica se ultrapassa a relação entre primeira e terceira pessoa. A autobiografia é uma construção de conhecimento do sujeito, não apenas do leitor para com o autor, mas também do próprio autor, né? O momento que ele se encontra ali, a partir do que ele colocou naquela folha de papel. E é claro que não é também só com a escrita, mas o que a gente na oficina faz depois com essa escrita, né? Que não é vir com uma caneta vermelha, porque eu disse lá no início, né, que eu sou da área de letras, então sou professora de português, francês formada, sou pedagoga, e aí não é vir com uma caneta vermelha, né, e taxar esse texto pensando nessa escrita, mas não, é uma conversa sobre essa escrita, né, uma roda de reflexão sobre o que cada um escreve, sobre verbos escolhidos, sobre afirmações que se faz e que se de fato é o pensamento dele ou se é pensamento de terceiros, do que ele escutou, né, no momento que entrou no crime ou o que ele escutou no momento de pagamento da pena dele. E é nessa sequência de reflexões que a gente trabalha.
Esse aqui é um outro tipo. A gente sai do campo da autobiografia, texto de Y, e entra no campo dos contos, né? E não vou nem ler a história, mas entra muito para o campo daquela coisa dos contos fantásticos, maravilhosos, que é a coisa do sonho mesmo, da fabulação que a literatura traz, e entender esse sujeito como também um potencial escritor, né? Um potencial autor. Algumas referências minhas. Esse trabalho, toda vez que eu apresento, porque a gente, como é um trabalho extensão universitária, eu tenho que fazer os relatórios, as perguntas, quando os relatórios, os nossos, têm arguição, as pessoas costumam me perguntar, a primeira pergunta é: e na prática, né, como é o contato com esse público? Não da educação básica, né, mas o do Pontes de Saberes. E a minha fala eu termino justamente com o que eu respondo para essas pessoas. Normal, são seres humanos, né, que foi um pouco o que a Sandra colocou aqui para a gente. E meu breve relato aqui, minha breve fala, é justamente para mostrar a potência, né, que a sociedade, que nós, pessoas civis, conseguimos diante de uma proposta que tem um potencial de gerar alguma coisa diferenciada dentro dessa questão dos 3 eixos: violência, crime e inserção social. Obrigada.